Olá, tudo bem? Como você está? No vídeo de hoje, a gente vai resolver questões sobre o tema legislação e ética no serviço público. Esse simulado, você pode baixá-lo na íntegra com as 20 questões que eu preparei para você. No vídeo, a gente vai resolver apenas 10, mas eu vou deixar na descrição aqui, você consegue fazer o download das 20 questões, tem o gabarito, você pode aí testar seu conhecimento. Outra coisa, pessoal, eu sempre organizo simulados, de acordo com alguns concursos especificamente, voltados para a área da educação. Então, se o seu cargo é relacionado com a educação e está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Eu sempre procuro organizar de acordo com os conteúdos dos editais. Então, você ganha um tempo muito grande se você adquirir um simulado que já possui questões de acordo com o concurso para o qual você está se preparando. Dá uma olhadinha, se esse concurso estiver aqui na lista, você tem a oportunidade de se preparar de maneira antecipada para a prova que você vai fazer. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. É isso, galerinha. Bora pro vídeo então. Legislação e ética no serviço público. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que se você ainda não assistiu o vídeo sobre a aula, sobre esse tema que eu estou falando aqui, dá uma olhadinha no vídeo que vai aparecer aqui em cima e você consegue então ter uma aula sobre esse tema. Vai dar uma esclarecida, vai te ajudar a saber um pouquinho mais sobre esse tema, certo? Bora então. Primeira questão. Ética e moral são conceitos relacionados, mas com distinções fundamentais. Com base no estudo de ética e moral, assinale a afirmativa correta. Essa é uma questão clássica sobre a diferença entre ética e moral. Vocês estão lembrados, quem já viu o vídeo aí está lembrado que elas, na primeira coisa, tem que lembrar que elas não são a mesma coisa, joia? Vamos aqui, ó. Moral corresponde ao conjunto de normas, costumes, valores e regras de conduta praticados por uma sociedade ou grupo social. Ética é a reflexão crítica e filosófica sobre essas normas morais, analisando seus fundamentos e sua legitimidade. Então, olha só a dica importante. Moral é a prática e a ética é a reflexão sobre essa prática. A moral está sempre relacionada com costumes e varia ao longo do tempo. Como eu disse aqui, em algumas sociedades, em algum período aí da história, era aceitável e até valorizado a poligamia. Atualmente, na maioria dos países aí, essa prática não é valorizada e nem é recomendada ou aceita até mesmo. Então, a moral varia com o passar do tempo e de acordo com a cultura também, dos locais, certo? Moral varia. Então vamos lá. Ó. Ética e moral são sinônimos? A gente pode colocar que não. A gente já viu aqui que ética e moral não são sinônimos. Letra B. A moral é universal e imutável. A gente já viu que a moral ela varia de acordo com a localidade e de acordo com o espaço e com o tempo também. A ética é subjetiva e varia entre os indivíduos. Bom, então aqui, ó, essa frase da moral universal e imutável já invalida essa alternativa, já que ele quer a correta. Letra C. A ética é a reflexão filosófica sobre os fundamentos das normas morais. Joia. E a moral é a prática cotidiana dessas normas. Então a letra C é a correta dessa questão número 1. Vamos ver então a letra D. A ética refere-se às normas concretas de conduta em uma sociedade. A moral trata de questões, de reflexões filosóficas sobre essas normas. O que aconteceu aqui? Eles inverteram os conceitos. Então, letra D está incorreta por isso. Tranquilo? Bora então para a próxima questão. Questão de número 2. Ética e moral não são palavras sinônimas, maravilha? Embora estejam correlacionadas. Enquanto a ética aponta para a teoria dos valores, a moral tem mais a ver com a prática, ou seja, com a vivência mesma desses valores. Sendo assim, é possível afirmar que eles querem, então, com essa questão aqui, eles estão reafirmando, reforçando a distinção fundamental, pessoal, entre ética e a moral. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Ética e moral são conceitos antagônicos. Eles não são antagônicos, são diferentes, mas não são antagônicos. Incorreta por isso. Letra B. Ética e moral apontam para o mesmo significado. São sinônimos? Não, não são sinônimos, ok? Não apontam para o mesmo significado. Letra C. A ética está mais para a reflexão, até aqui está correto, enquanto a moral está mais para a conduta, está correto também. Então, a letra C é a correta da questão número 2. Vamos ver aqui a letra D. A ética contém somente normas morais. Será que é isso?
Não, ética não contém somente normas morais. Então, está errada por essa questão. E a letra E, a moral é a que costuma variar culturalmente. Será que é isso? Ou é a ética que varia culturalmente? A gente já viu que é a moral que varia culturalmente. A ética apresenta caráter mais cultural, enquanto a moral apresenta caráter mais universal. Também eles inverteram aqui, ó. A ética apresenta caráter mais universal, enquanto a moral apresenta caráter mais cultural. Está invertida essa letra E. Então, questão número 2, letra C. Questão de número 3, eu coloquei 3 questões aqui sobre o mesmo tema para você fixar esse conteúdo. Caso caia na sua prova, você tem que lembrar desse tema. Analise as afirmativas sobre os conceitos de ética e moral e assinale a alternativa correta. Letra A. Ética e moral são termos sinônimos, a gente já viu que não são sinônimos, certo? Apareceu que é sinônimo da sua prova, você pode riscar que está errada. Letra B. A moral refere-se a um conjunto de normas que são transmitidas de geração para geração, ou seja, culturalmente, e são relativas à cultura. É isso. Maravilha, a letra B está correta. Os valores éticos organizacionais não influenciam a reputação profissional de seus membros. Claro que está errado, né, pessoal? Valores éticos influenciam diretamente a reputação profissional. Letra D. A conduta humana fundamentada na ética ignora os princípios morais estabelecidos socialmente. Incorreta, né, pessoal? A ética dialoga com os princípios morais e não os ignora. Tranquilo até aqui? Quantas dessas 3 você já acertou? Deixa aí nos comentários. Aqui nós já pulamos para a questão de número 8, mas, como eu disse, no simulado que você faz o download, estão as 20 questões na íntegra. A respeito dos princípios da administração pública, avalie as afirmativas abaixo. A proporcionalidade é um princípio da administração pública expresso na Constituição Federal. A moralidade é um princípio da administração pública expresso na Constituição Federal. A eficiência é um princípio da administração pública expresso na Constituição Federal. Está ou estão corretas apenas quais alternativas estão corretas. Então, ó, vamos destacar aqui essa palavra aqui, ó, expresso, joia? Vamos destacar a palavra expresso aqui. Por quê? Vamos lembrar lá, ó, princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Estão simplificados, que é uma forma de a gente lembrar desses princípios, é através da sigla LIMP, que quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você não lembra ou tem dificuldade em lembrar o significado de cada um desses termos aqui, volta e assiste a aula que eu disse que gravei aí, vai dar uma luz no seu entendimento. Beleza? E vamos lembrar também o seguinte, aqui expresso não é a mesma coisa que implícito, é diferente, ok? Então, vou deixar isso aqui destacado para vocês, porque, ó, se na questão, durante a sua prova, aparecer aqui implícito não é a mesma coisa que expresso. Geralmente, a questão dos princípios cobra aqui esses 5, certo? E o que não está dentre essa lista dos 5 aqui, ó, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é um princípio implícito, joia? Então vamos lá, ó. Proporcionalidade é um princípio expresso? Não é. Não é. A gente viu ali que, se a gente for pegar pela sigla, a parte do P, ó, o P é publicidade, joia? Então não é. Moralidade é? Moralidade é um princípio expresso na Constituição Federal. A eficiência é um princípio da administração pública expresso na Constituição Federal? Sim, é um princípio expresso. Joia? Então, quais alternativas estão corretas? Apenas a 2 e a 3. Então, é a letra C de correto. Letra C de correto, questão número 8, C de correto. Vamos então para a questão de número 10. Condutas desonestas, injustas e inoportunas que visem a atender a interesses próprios e não ao bem-estar da sociedade, bem como ações ou omissões dolosas que ensejem perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da administração pública, podem configurar atos de improbidade administrativa. Ao encontro disso, é correto o que se afirma em ao encontro de significa favorável e de encontro a é contrário.
Isso é uma dica importante na área de português. Beleza? Eles querem saber, então, quais as alternativas aqui que estão favoráveis a essa afirmação aqui em cima. Existem alguns termos aqui jurídicos, é importante que você vá com esses termos aqui bem claros já na hora da prova, que você não tenha dúvida. Tranquilo? Primeiro aqui, ó, o que seria malbaratamento? Malbaratamento, pessoal, é gerir de forma irresponsável e indevida o próprio patrimônio ou de terceiros. No caso aqui do funcionário público, é o de terceiros, certo? Malbaratamento seria a gestão indevida, né, irresponsável, o patrimônio de terceiros, no caso do Estado. Dilapidação. Dilapidação é gastar de forma excessiva, desperdiçando ou destruindo bens e recursos. É amplamente utilizado esse termo aqui, pessoal, no sentido de esbanjamento. Falou que há dilapidação dos bens da administração pública, ou seja, está esbanjando. Haveres. Haveres é o conjunto de bens, riquezas e os patrimônios, né, que uma pessoa, empresa ou instituição possui. Joia? E a improbidade administrativa, pessoal, nada mais do que o ato de desonestidade, corrupção ou violação grave aos princípios éticos praticados por um agente público no exercício de sua função. Joia? Então, ao encontro disso, é correto que se afirma aí: a improbidade administrativa pode decorrer de ação ou omissão dolosa que resulte em perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos. Tá certo ou errado essa aqui? Letra A é a correta. Joia? A improbidade administrativa somente se caracteriza quando houver enriquecimento ilícito do agente público. Essa palavra aqui, somente, a gente tem que ficar muito atento, não só nessa área aqui jurídica, mas como em qualquer alternativa que a gente for ler na hora da prova. Somente, qualquer palavra que seja excludente, a gente tem que ficar muito atento. A improbidade administrativa somente se caracteriza quando houver enriquecimento ilícito do agente público. E não é só isso, né, galera? Improbidade administrativa não se resume somente a enriquecimento ilícito. Existem 3 grandes grupos para isso: enriquecimento ilícito, lesão ao erário, ou seja, ao tesouro público, e violação aos princípios da administração, os princípios que a gente viu lá, que é a sigla LIMP. Então, essa B está errada, não se resume somente a enriquecimento ilícito. O bem-estar da sociedade pode ser relativizado quando houver interesse financeiro da administração pública. Não, não pode ser relativizado. A improbidade administrativa é compatível com os princípios éticos da administração pública quando não houver enriquecimento pessoal do agente. Mesmo que não haja enriquecimento pessoal do agente, se violou os princípios da administração pública, é considerado improbidade administrativa. Tranquilo até aqui? Se esse vídeo está sendo útil para você, peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não o fez e que você deixe o seu like aí para contribuir com a nossa produção. Joia? Vamos agora para a próxima questão, questão número 12. Além de possuir um papel fundamental no combate à corrupção, viabiliza a contribuição tempestiva da sociedade e dos órgãos de controle no fornecimento de elementos para que o Estado se torne cada vez mais eficiente e efetivo. Ademais, ou seja, além disso, estimula o desenvolvimento de uma cultura de integridade na gestão dos negócios públicos, incentiva o esforço por melhores políticas e programas de governo. As informações descritas têm a conexão com a integridade, transparência, confiabilidade, prestação de contas ou accountability. Esse enunciado aqui, galera, está claro, pessoal. O enunciado escreve claramente os benefícios da transparência pública. A transparência pública, entre outras coisas, combate a corrupção, fortalece o controle social, melhora a eficiência do Estado e aumenta a confiança da população. Aqui está falando o seguinte, viabiliza a contribuição tempestiva da sociedade e dos órgãos de controle no fornecimento de elementos para que o Estado se torne cada vez mais eficiente e efetivo. Estimula o desenvolvimento de uma cultura de integridade na gestão dos negócios públicos e incentiva o esforço por melhores políticas e programas de governo. Quando a questão mencionar acesso à informação, fiscalização social e combate à corrupção, geralmente a resposta será transparência, que é o caso aqui da nossa questão número 12, letra B é a correta. Joia? Questão de número 14. Considerando a ética na administração pública, assinale a alternativa correta. Seus deveres
se os direitos e deveres dos servidores públicos estiverem previstos em um código de ética, a moral se transmuda, ou seja, converte-se em universal. Não, a gente vê que a moral não é universal, né, pessoal? A moral, ela muda de acordo com os costumes, com a cultura local e muda de acordo com o tempo também. Então, a primeira a gente pode eliminar. Joia? Na ética do serviço público, as regras deontológicas, o que significa essa palavra? Deontológicas está relacionado ao conjunto de deveres, princípios e regras de condutas adotadas por uma profissão. Ou seja, no serviço público, os funcionários públicos, as regras dos funcionários públicos não são imperativas, dada a total ausência de normatividade delas. Ou seja, claro que não, né? São imperativas, existem regras para o funcionalismo público. Quando os deveres e as obrigações dos servidores públicos não estão previstos em um código de ética, a moral se sobrepõe à ética. É claro que não, né? Claro que não. Se a moral é mutável e a ética é reflexão sobre a moral, então isso aqui não faz sentido. O servidor público sempre vai ter uma regra que vai reger o comportamento do servidor, certo? Letra D. O alcance das regras deontológicas não se limita às atividades do servidor público na sua vida funcional ou profissional, podendo atingir também a sua vida particular. A resposta correta é a letra D. Por quê, pessoal? As regras éticas podem alcançar a vida privada do servidor quando a sua conduta comprometer a imagem, a credibilidade ou a dignidade da função pública. Se o determinado indivíduo é funcionário público, ele está representando o Estado mesmo fora do expediente. Ele representa ali o poder público mesmo fora do expediente dele. Então, isso aqui, ó, as regras valem para ele mesmo na vida funcional, profissional, e podem atingir também a vida particular. Questão de número 15. Vamos lá de novo. Ó, princípio da impessoalidade, lá do LIMP, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, é um dos pilares que orientam a atuação da administração pública. Desse modo, tal princípio, vamos lá. Letra A, determina que os atos da administração pública devem ser imputados ao Estado e não ao agente que os pratica, além de vedar a utilização da máquina pública para promoção pessoal ou perseguição de indivíduos. E aqui está correta, joia? Por que está correto? Porque a gente tem duas dimensões desse princípio da impessoalidade. O primeiro princípio é os atos são atribuídos ao Estado, por isso essa questão aqui tem tudo a ver, ó, regras deontológicas atingem a vida funcional, profissional e podem também atingir a vida particular. Se você é um funcionário público, você é um representante do Estado. Então, a primeira dimensão desse princípio da impessoalidade é que os atos são atribuídos ao Estado, ainda que você esteja, um determinado indivíduo represente o Estado, se ele fizer determinada quebra de regra ou de princípio, esses atos são atribuídos ao Estado. E a segunda dimensão é a proibição de promoção pessoal e perseguições. Então a gente tem que lembrar aqui, ó, uma dica de prova importante. Impessoalidade é igual a neutralidade e finalidade pública. Letra B. Autoriza que a administração privilegie determinadas pessoas ou grupos quando isso coincidir com a vontade política do governante eleito. Claro que não, né? Apesar de acontecer por aí, de acontecer nepotismo e por aí vai, isso não é o que o princípio da impessoalidade prega. Letra C. Impede a responsabilização do agente público por eventuais atos ilícitos, uma vez que tais atos são atribuídos exclusivamente ao ente estatal. Não é isso que acontece. Os atos são atribuídos ao Estado, porém o indivíduo vai ser responsabilizado por quaisquer atos indevidos que ele vier a cometer. Está errado também. E letra D, permite que a administração pública atue em benefício de seus agentes políticos, desde que isso não prejudique de maneira direta o interesse coletivo. Não, não é isso não que o princípio da impessoalidade prega. Então, a letra A é a letra correta. Tranquilo? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 18.
De acordo com o disposto na Lei 8.429 de 1992, improbidade administrativa, assinalar a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade de e de. Ou seja, a gente tem que preencher aqui com os termos corretos referentes a essa lei, 8.429 de 1992. E essa lei dispõe que constitui improbidade administrativa a violação dolosa dos deveres de, vamos marcar aqui, galera, ó, honestidade, não está marcado aqui, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, do que nós temos aqui, se você não viu essa lei, é bom você dar uma lida na íntegra aí. A gente pode colocar aqui, ó, legalidade e imparcialidade, pessoal. Aqui, ó, dá pra gente fazer também por eliminação, né? Hostilidades não faz sentido. Parcialidade não, tem que ser imparcial. Sustentabilidade não diz muito respeito à questão jurídica da questão, né? Então, por eliminação, a gente pode chegar aqui à letra D como a alternativa correta. Tranquilo? Questão de número 20, a última questão do vídeo de hoje. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992, tem por objetivo proteger o patrimônio público e os princípios da administração pública contra condutas ímprobas praticadas por agentes públicos e terceiros. Após a reforma promovida pela Lei nº 14.230 de 2021, foram introduzidas alterações relevantes nos conceitos, prazos e formas de responsabilização. Com base nesse contexto e na legislação vigente, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. O mero descumprimento de obrigações legais por parte do agente público configura, então, como eu falei lá, ó, essas palavras excludentes, aqui está falando, ó, o mero descumprimento. Sempre que tiver uma palavra excludente, somente, exclusivamente, não quer dizer que a questão está errada, mas a gente tem que ficar muito mais atento. Geralmente essas palavras que aparecem para confundir o candidato. O mero descumprimento de obrigações legais por parte do agente público configura automaticamente ato de improbidade, mesmo sem demonstração de intenção dolosa. Incorreta. Por que é incorreta, pessoal? O mero descumprimento legal não basta. Nos atos de enriquecimento ilícito, exige-se a comprovação da intenção consciente do agente de obter vantagem indevida, ou seja, exige a necessidade da comprovação de dolo. O funcionário agiu intencionalmente, sabendo o que estava fazendo e assumindo as consequências. Letra B. A lei admite sanções por improbidade administrativa, mesmo para atos praticados por servidores já exonerados, desde que tenham ocorrido até 5 anos antes da exoneração. Errado, pessoal. Não existe essa regra de 5 anos antes da exoneração. Essa questão, a alternativa B está errada. Letra C. A partir da reforma, essa reforma de 2001, aliás, a configuração de atos de improbidade que causem enriquecimento ilícito exige a comprovação de dolo específico do agente. Essa alternativa aqui é a letra C, que é a correta da questão. A partir da reforma, é necessário a comprovação de dolo, ou seja, o agente público ele deve ter agido intencionalmente, sabendo o que estava fazendo. E o dolo, a pronúncia dele é com o O aberto. Primeiro o O aqui é como se recebesse um acento, tá? Não é dolo, é dolo que se pronuncia. Tranquilo? E a letra D, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa é objetiva, ou seja, independe da demonstração de dolo ou culpa. Como a gente já viu, depende, certo? Bastando a ocorrência do dano ao erário. Então, essa letra D está incorreta. É necessário a comprovação do dolo para que seja configurada, então, improbidade administrativa. Tranquilo, pessoal? E aí, dessas 10 que a gente viu, quantas você acertou? Deixa aí nos comentários. E das 20, quantas você acertou? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha um bom sucesso aí na sua prova, faça uma boa prova.
e que chega ao objetivo da aprovação. Um abraço e até a próxima.